Beleza, pessoal? A nossa aula é sobre leis de Newton e suas aplicações, parte 2. Lembrando que na aula passada nós vimos as leis de Newton, as duas primeiras, inércia e o conceito de força, e vimos a primeira aplicação na forma de peso. Lembrando que peso é a massa vezes a gravidade e a força era a massa vezes a aceleração do corpo. Então vamos para a terceira lei de Newton, a conhecida como ação e reação. A toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. Essa é a primeira coisa que deve ser destacada. Elas são aplicadas em corpos diferentes. Por isso, a força de ação não se anula instantaneamente com a de reação. Porque elas só poderiam se anular, pessoal, se eu tivesse um determinado corpo e eu puxo com uma força para um lado e uma força de reação para o outro lado no mesmo corpo, estão vendo? E nesse caso, esta força, se tivesse a mesma intensidade que essa, iriam se anular. O que não é o caso, já que elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, imagine a seguinte situação em que um corpo está em repouso, outro corpo vem e se choca com este corpo. No momento do choque aqui, pessoal, este corpo maior aplica uma força para a direita no primeiro corpo, ok? Eu vou chamar de corpo A. E esse de corpo B que chegou depois, então eu posso falar que aqui tem uma força que o corpo B aplicou no corpo A. No mesmo instante, o corpo A aplica uma força de mesma intensidade, força que o corpo A aplica no corpo B. Mesma direção, só que notem sentidos opostos. Por que essa aqui não pode se anular com essa aqui já no sistema? Note, elas não podem se anular porque são aplicadas em corpos diferentes. Por mais que ela tenha a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Então imagine você em um determinado choque, não é isso? Ótimo de desenho, vocês vão perceber, em que um fusquinha, que beleza, vai se chocar com uma carreta. E no choque do fusquinha com a carreta, quem vai tomar a pior, provavelmente, né, é o fusquinha, em alta velocidade. Note que o fusquinha veio correndo e, ao se chocar com a carreta, aplicou nela uma força. A força que o fusca aplicou na carreta. No mesmo instante, a carreta aplica a mesma força no fusca. Força que a carreta aplicou no fusca. Com a mesma intensidade, a mesma direção, só que com sentido oposto. Enquanto o fusca aplicou uma força para a direita, a carreta aplicou uma força para a esquerda, ok? Quando você solta um objeto, esse objeto, ele cai, não é isso? Vai para baixo. Porque a Terra, o planeta Terra, aplica uma força puxando o objeto para baixo. Nesse mesmo instante, o objeto aplica uma força tentando puxar a Terra para cima. Como a massa da Terra é infinitamente maior do que o objeto, não vai fazer diferença nenhuma para a Terra. Mas notem, não precisa do contato. Força de campo também pode acontecer com ação e reação. Nesse caso, então, vamos para 3 exemplos, pessoal, com sistemas para resolução de forças. Primeiro exemplo, sistemas de forças em blocos, o nosso primeiro caso. Nesse nosso primeiro caso, nós temos 2 caixas encostadas. E vem uma força e aplica sobre a caixa A uma determinada intensidade. A caixa A, para começar a se deslocar, ela vai lá e tenta empurrar a caixa B. Então, aqui eu tenho a força que a caixa A faz na caixa B. No mesmo instante, a caixa B devolve a força para a caixa A. Então, força que a caixa B aplica na caixa A. Aqui nós ainda teremos peso e normal, que não vou entrar em detalhes agora. Ok, pessoal? Porque se está na horizontal, a gente nem precisa colocar os valores do peso e da normal, uma vez que eles vão se anular. Bom, feito isso, eu vou pegar o meu sistema e vou construir ele, igual na matemática. Sistema de tudo que acontece na caixa A e a linha do sistema com tudo que acontece na caixa B. Vou dividir, então, aqui o que está na caixa A e o que está na caixa B. Na caixa A, a gente tem 2 forças. Mas espera aí, professor, ela tem sentidos opostos. Quem é positiva e quem é negativa? Eu olho para o sistema e me pergunto, bom, para onde será que esse negócio vai andar? Olhando para este sistema,
eu acho que ele vai se deslocar para a direita. Então, eu posso afirmar que tudo que vai para a direita é positivo. Tudo que vai para a esquerda vai ser negativo. Então, a força F está indo para a direita, ela é positiva. A força F de BA é negativa. Ok? Isso é igual ao quê? Ó, notem, elas têm sentidos opostos e ocorrem na caixa A. Então, eu coloquei todas as forças que ocorrem na caixa A. Lembrando da aula passada, a força resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração. Então, está aqui a força resultante, ela é igual a massa vezes aceleração. Só que como eu estou na linha de A, falando da caixa A, com as forças que atuam na caixa A, massa de A. E na caixa B? Só tem uma força. Força de A em B é igual a massa vezes aceleração. Só que se eu falar da caixa B, então massa de B. Vamos resolver o nosso sisteminha? F está lá e tem menos FAB e FBA ali, quer dizer, menos FBA e FAB. Vamos lembrar que eles têm a mesma intensidade? Se tem a mesma intensidade, significa que o valor numérico de FAB é igualzinho ao valor numérico de FBA, não é isso? Se eles são iguaizinhos em valor, então se aqui é 50, aqui é 50. Aqui é 30, aqui é 30. Aqui é 80, aqui é 80. Ou qualquer número que for aqui, aqui vai ser igual. Menos um número mais um número, o que a gente pode fazer com eles? Tchau. E aí eu sigo com a minha conta. Beleza? É igual a massa de A vezes a aceleração, mais massa de B vezes a aceleração. Neste caso, então, nós temos um fator comum. Repararam que a aceleração aparece aqui e aqui? Podemos dizer que a força ali aplicada, ela é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Aqui, bastaria ter o valor da força e das massas para descobrir a aceleração. Esse é o nosso primeiro caso. Simplesinho, né? Bora para o segundo caso, sem enrolar. No segundo caso, nós temos as forças ligadas, pessoal, por um fio, ok? Garantindo que esse fio não se deforma, ele não se estica. É um fio que está aqui perfeito, no qual a caixa A tenta arrastar a caixa B. Então, vem uma força F, puxa a caixa A. O que a caixa A faz, já que ela está ligada na caixa B? Ela aplica uma tensão nesse fio, tentando puxar a caixa B. Então, eu vou chamar de tensão, que acontece no fio, feito pela caixa A na caixa B. A caixa B não deixa barato, não é isso? E aplica uma tensão no sentido contrário, que B faz em A. Vou dividir meu sistema, não é isso? Tudo que acontece com A está para cá, tudo que acontece com B está para cá, e eu tenho que pensar de novo, para qual lado é positivo? Bom, se a força está arrastando para a direita, eu acho, e vocês devem conver, que tudo que vai para a direita é positivo. Concordam? Então, bora! Caixa A, caixa B. Tudo que acontece na caixa A, F é positivo menos tensão de B em A. É igual massa vezes aceleração, massa de A. Na caixa B só tem a tensão de A em B, que é igual massa vezes aceleração, só que nesse caso, massa de B. Prontinho. Lembrando que neste caso, como é um par de ação e reação, não é isso? A tensão de A em B tem exatamente o mesmo valor em módulo, ou seja, um número, que a tensão de B em A. Se eles têm o mesmo número, pessoal, tchau. Força é igual massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Neste caso, a força é igual, de novo, fator comum, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Ok? Estaria resolvido o meu sistema. Mais uma vez, só substituir os números para chegar ao resultado. Vamos ao terceiro caso? Último caso de exemplo aqui. O nosso terceiro caso tem uma caixa agora pendurada. Nessa nossa caixa pendurada, que é a caixa B, a gravidade está atuando. Então, tem uma coisa tentando trazer ela para baixo, chamada de peso, peso da caixa B. Só que se ela está grudada pelo fio, o que ela faz quando ela vai deslizar? Ela tenta puxar a caixa A. Então, aqui nós temos a tensão que a caixa B faz em A.
A caixa A não deixa por menos. O que ela tenta fazer? Ela tenta resistir o fio puxando a caixa B para cima. Tensão que A faz em B. Aqui teria peso e normal se anulando, ok? Lembrar mais uma vez. Aqui não teria normal, tá? Porque não está sobre algum determinado móvel, ou sobre alguma coisa em repouso nesse caso, ok? Aqui tem, mas não preciso colocar peso de A e normal porque eles se anulariam. Neste caso, de novo, vou separar meu sistema em pronto, B e A, e vou começar a escrever tudo o que acontece com A e tudo o que acontece com a caixa B. Para onde vai o sistema? É agora que eu me pergunto. Olhando para cá, eu acho que o peso vai arrastar, não é isso? Significa então que tudo que for para lá arrastado e depois descer vai ser positivo. Então, o peso de B ele é positivo, mas a tração de A em B está para cima, é negativa. A tração de B em A está para a direita, indo para lá, para a direita, é positiva. Se tivesse alguma coisa puxando a caixa A para cá, ela seria negativa. Então, tensão de B em A, só tem isso aqui na caixa A agora, é igual massa de A vezes aceleração. No caso daqui, nós temos duas forças. A positiva é o peso de B. Peso de B menos tensão de A em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Ok? Opa. Vamos o nosso sistema resolver agora. Peso de B. Ok. E as tensões? A tensão que A faz em B, em módulo, é igual à tensão que B faz em A, porque eles são um par de ação e reação, não é isso? Sobrou então igual a massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes a aceleração. De novo, a aceleração é fator comum. Peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Vamos abrir um lembrete? Todo mundo lembra da aula passada como calcula o peso? Se alguém não lembra, peso é igual a massa vezes gravidade local. Se é a caixa B que nós estamos tratando, que é esse caso, então o peso de B vai usar a massa de B para fazer a conta. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos. Eu recomendo, se vocês não lembram das duas primeiras leis e do peso, olhem a primeira aula sobre leis de Newton e suas aplicações, assistam ela de novo. E a próxima aula agora vai ser com a solução de sistemas de força em alguns exercícios, tá? Tentar resolver pelo menos uns 3 aí com vocês. Até mais, pessoal. Falou!